Muito boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Estamos começando mais uma conexão renovo à nossa oração diária e é uma alegria receber vocês aqui nesse espaço virtual. É uma alegria estarmos juntos aqui. É uma alegria termos um tempo diário de oração, de gratidão à palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É uma alegria ver que cada irmão, cada filho de Deus, cada cristão tem se mantido firme na sua fé nesses dias tão turbulentos, tão difíceis. E muito mais ainda o Senhor vai fazer na sua vida, vai transformando a sua vida nesses dias. Eu quero incentivar você a compartilhar essa live, esse vídeo, compartilhe aí com seus contatos. É muito importante que você faça isso, porque vai divulgando uma palavra de esperança, de paz, uma boa notícia, porque nós falamos aqui nesse tempo das notícias do Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que a palavra diz é que a palavra de Deus, o Evangelho, não somente informa das coisas que Deus fez, mas ela transforma a nossa vida, transforma o pecador em um homem santo, transforma uma pessoa com uma vida sem sentido, que não sabe para onde vai, numa pessoa que tem um rumo, tem um propósito em sua vida. O Evangelho transforma a nossa vida, lava, purifica, é a palavra que nos lava, que purifica de todo o pecado, de todo o ranço do mundo que ainda possa estar na nossa vida. Meus irmãos, é com muita alegria, portanto, que nós estamos aqui. E eu quero dizer para você que o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu estava conversando ontem com um irmão e ele estava falando sobre isso, né? Que a renda reduzindo, problemas acontecendo, né? Na parte financeira, mas ele estava plenamente confiante de que o Senhor está e continuará cuidando dele, assim como já o fez durante toda a sua vida. Então creia nisso, o Senhor está cuidando de todos os detalhes da sua vida e Ele sustenta você pela sua própria mão. E o nosso Pai, Ele é rico em tesouros. Esse irmão, ele me disse uma coisa: quem mora na casa do Pai não se preocupa com redução de renda, porque não faz diferença, porque ele mora na casa do Pai. Então, irmão, se você mora na casa do Pai, se você habita na presença do Altíssimo, fique tranquilo, porque Ele vai lhe sustentar. Então vamos lá para o nosso texto, 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 até o final do capítulo, que diz assim: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
uma palavra poderosa dita por alguém que tinha comunhão com Deus, que vivia em comunhão com Deus todos os dias. O apóstolo Paulo também vivia uma vida de muita aventura, né? Andava no fio da navalha, sempre correndo o risco de apanhar muito, levar surra ou de morrer. Ele disse que passou por todas as situações. Quando ele disse que sabia viver na riqueza, mas também sabia viver na pobreza. Então ele estava dizendo o seguinte: eu passei por tudo isso. Eu conheço o que é abundância e o que é escassez. Eu conheço o que é um tempo de paz e o que é um tempo de dificuldade. Eu já passei por isso e eu sei, eu aprendi a viver em todos esses momentos da minha vida. Mas aqui ele faz um diálogo entre o natural e o sobrenatural, entre o mortal e o imortal, entre o corruptível e o incorruptível. Corrupção aqui não é no sentido do que nós vemos muitas vezes de propina, dessas coisas. Ele está falando de corrupção, é a degeneração. Corrupção aqui é como a ferrugem que corrói um ferro. Então, ali, aquele ferro está se corrompendo, segundo o significado dessa palavra nesse texto aqui. Você entende isso? Então, está corroendo, está destruindo. Então, vamos desde o início aqui, quando ele diz: irmãos, eu declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quer dizer, essas coisas naturais não podem nem compreender, nem enxergar. Nós não podemos compreender o reino de Deus de forma natural, nós não podemos trazer o natural para o reino de Deus. Muitos têm tentado fazer isso, não dá certo. Você querer colocar princípios naturais no mundo espiritual, você querer colocar remendo diferente daquele tecido que está ali, você querer colocar habilidades naturais que Deus deu para o reino natural, mas querer colocar isso como se fosse o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é diferente. Pilatos perguntou se você é rei, perguntou para Jesus: então aí, qual é o teu reino? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, eu já tinha dado um estalo aqui na minha mão e você estava frito, ô Pilatos, mas o meu negócio é outro. O meu reino é de outra dimensão, o meu reino transcende a essa dimensão. E enquanto nós não aprendermos a transcender também, a ir para outro nível, nós vamos viver querendo viver o mundo e colocando pitadas de cristianismo na nossa vida mundana. Por favor, né? Não vamos viver assim, eu tenho certeza. Então, ele continuando aqui, ele vai dizendo assim: o que é perecível não pode herdar o imperecível. No versículo 52, ele vai nos falar da nossa grande esperança, daquilo que realmente deve mover a nossa vida, daquilo que realmente deve nos dar a motivação para fazer todas as coisas que nós fazemos. Quando ele diz... No final do 51, diz: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. De que ele está falando aqui? Está falando da volta de Jesus, né? Está falando do arrebatamento. Ele diz: pois a trombeta soará. E aí, quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, todos os mortos. Aí imagina aí o cara que morreu aí há 1000 anos, 2000 anos, todos, já está só o pó, nem o pó mais, mas o Senhor vai reconstituir essas pessoas, que elas ressuscitarão com corpos incorruptíveis, né? Ou seja, corpos que não se degeneram mais. Ah, pastor, vamos ter corpo? Vamos ter corpo sim, né? Porque Deus nos fez em uma dimensão corporal e uma dimensão transcendental, né? Espiritual. Então, essas duas dimensões nós vamos ter. Só que o corpo que nós vamos receber é agora um corpo incorruptível. E nós, que ele está falando aqui, nós somos os que estão vivos. Os que estão vivos
receberão também um corpo transformado. Ele diz, nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então, Cristo, o Senhor Deus, Ele vai nos revestir de imortalidade quando Ele voltar. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Uma pessoa imortal, naturalmente, consequentemente, tem pouco medo de algumas coisas, né? Porque se um dos maiores medos que nós podemos ter, o maior inimigo do homem é a morte. Um homem, diante da morte, ele pode ser o cabra mais valente, mas diante da morte ele sente. Às vezes não é nem a morte dele mesmo, mas a morte de alguém próximo. Nós sentimos, nós balançamos, nós desmontamos. A morte é um inimigo voraz, a morte é um inimigo duro, que mata, né? Que destrói, que faz doer. E ele diz o seguinte, olha, a morte será destruída pela vitória. A morte será destruída pela vitória. Quando você perde o medo da morte, você perde o medo de qualquer coisa, você é forte, você é motivado, você é cheio de alegria. Nada vai te abalar, nada vai te segurar. E aí é isso que acontece com Paulo. Paulo, que está aqui à beira da morte, então ele faz um desafio à morte. Ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Isso é um cântico, viu? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, ele está dizendo, cadê o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Como Cristo morreu a nossa morte, não morreremos mais, não sofreremos mais o dano da segunda morte. O nosso corpo corruptível, como ele diz, nosso corpo que se degenera, que se desmancha ao morrer, todos os dias, na verdade, você sabe que nós estamos morrendo. E a multiplicação das nossas células é que faz a gente continuar vivo, né? Então, todos os dias nós estamos nos deparando com a morte. Nós começamos a morrer no dia que nós nascemos. Estamos seguindo para a morte. Ele diz, onde está o aguilhão? O aguilhão é o pecado. Então esse corpo vai morrer, mas o nosso corpo espiritual, a nossa vida espiritual não morrerá jamais. Você não precisa ter medo de nada, porque você não sofrerá o dano da segunda morte. E ele diz, a força do pecado é a lei. Como Cristo desfez o poder da lei e desfez o poder do pecado, pronto. Né? Como diz a irmã Fátima, citando aqui o texto de Romanos 6. Estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, olha, quando a Bíblia diz assim, um mais, normalmente eu começo a já ficar alegre, antes de ler até, porque quando você vai falando aqui, ele já vai dizer aqui alguma coisa importante para nós. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o final do versículo 54, leia aí comigo, o que diz? A morte foi destruída pela vitória. Que vitória foi essa? A vitória da ressurreição de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, ontem à noite a gente estava assistindo aqui de novo, acho que pela a sexta ou sétima vez, as Crônicas de Nárnia. E aquela cena que o Aslan, né, o leão... Ixi, será que eu vou dar spoiler, hein? Vou. Aí, quando ele é levado para ser morto, porque ele se entrega no lugar de um traidor. Né? Então, quando ele vai para ser morto, as forças do mal imaginam que venceram, né? Que definitivamente venceram. E aí, no dia seguinte, elas ficam sabendo que não venceram, porque na hora da batalha, aquele leão ruge forte. Então, da mesma forma, pronto, não vou contar o spoiler, mas depois você assiste, quem não assistiu,
as Crônicas de Nárnia, assista, e quem já assistiu, assista de novo, mas lembrando que o C.S. Lewis, que escreveu, era um grande teólogo e ele colocou ali uma mensagem bíblica. Então, tenta assistir olhando assim, o que isso aqui tem a ver com a Bíblia? Você vai ver muita coisa lá da obra da cruz, da transformação do que o Senhor fez na nossa vida, tá? Então, dá uma olhada lá depois. Mas essa vitória, graças a Deus que nos dá a vitória. Então, a morte foi destruída pela vitória. E Deus nos deu a vitória. Então, Deus nos deu a vitória sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, ou seja, está concluído, está terminado. Então, ali não tinha mais volta, ele sabia que ia morrer. Mas quando morreu, foi sepultado. Mas ele já tinha dito, ele já sabia o final da história. Ele já tinha dito, no terceiro dia eu vou voltar, eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou no terceiro dia. Essa é uma vitória poderosa sobre a morte. Ali a morte não conseguiu detê-lo. Igual a Jonas, você se lembra que Jesus é comparado com Jonas, a morte é comparada com aquele tempo que Jesus passou na barriga do grande, que o Jonas passou na barriga do grande peixe. E aquele peixe teve que vomitar Jonas. É porque Jonas era indigesto, é porque Deus mandou mesmo. Mas, da mesma forma, a morte, a tumba, o inferno, sei lá onde, o que mais, teve que vomitar Jesus. A morte teve que devolver Jesus para a vida, porque ele não tinha como ficar na morte. Ele era incompatível com a morte, ele era o incorruptível, ele era o imortal. Como é que ele podia estar na morte? Ele ia matar a morte. Como vai ainda? Né, cumprir com tudo, como diz aqui a palavra de Deus. Então a morte disse, sai daqui, não fica aqui, volta. Teve que voltar e pelo poder de Deus, Cristo foi ressuscitado. Graças a Deus. Então, versículo 58. Portanto, aqui é outra palavra que Paulo usa muito. Portanto, ou seja, consequentemente, já que você agora sabe disso, já que você agora crê nisso, agora preste atenção no que eu vou dizer. Portanto, meus amados irmãos. Eita, quando ele chama a gente de amado, pode se preparar também. Mantenham-se firmes. Preste atenção. Fique firme. Ajeita aí as canelas. Deixa ela forte, firme. De pé. Queixo erguido. Olhos para o alto. Fique firme. Não desanime. Não olhe para baixo. Não olhe para trás, olhe para o autor e consumador da sua fé, e nada os abale. Agora ele está falando das coisas da terra. Nada os abale. Está falando dessas coisas que nós passamos, porque nós passamos por tribulações, nós passamos por dificuldades. Nós estamos acostumados a ter um ou dois passando por dificuldade, e aí a gente chega junto do irmão, né? Agora é todo mundo. Todo mundo está passando por dificuldade. É um tempo de dificuldade. Mas ele diz, fique firme. Fique firme. E pare desse trimelique aí. E pare com esse negócio de medo. Pare com essa sua depressão. Não estou desreconhecendo a depressão, inclusive como uma doença orgânica, em muitos casos. Eu estou dizendo, pare com isso. Levante-se. Pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus, você pode se levantar. Você pode abandonar essa tristeza com a qual você se agarra. Porque muitas vezes nós nos agarramos. Eu sei porque eu sei como é. A gente se agarra com a tristeza, gosta. Larga isso, levanta a cabeça e vamos para frente. E ele diz o seguinte, olha, sabe qual é o segredo da história? Sabe como é que você vai se animar? Larga de ficar pensando em você mesmo. Larga de ficar lambendo suas próprias feridas. Larga de ficar remoendo o passado. E olha para isso aqui. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, servos de Deus, ele está dizendo o seguinte, ó, não se abale, fique firme, levanta a cabeça e vamos trabalhar para a obra do Senhor, porque na obra do Senhor você vai encontrar propósito. Quando você está evangelizando, você está encontrando um propósito para a sua vida. Quando você está falando a palavra de Deus da mesma forma, quando você está ajudando o necessitado,
quando você está em movimento no reino de Deus, Ele vai renovar as suas forças enquanto você voa. Ele vai renovar as suas forças enquanto você caminha. Ele vai renovar as suas forças enquanto você corre. Não é assim que diz lá? Você não prestou atenção no texto? Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Agora, se você ficar parado, o sangue coalha e você vai cansar de ficar parado. Não cansa não? Dá tédio não? Então, vamos, pastor, não é para ficar em casa? É para ficar em casa. Esse movimento não precisa sair não. Mas movimenta aí. Manda uma mensagem. Liga para aquela pessoa que faz tempo que você não fala. Faz uma conexão aí em grupo, com mais 2, 3 pessoas. Conversa. Olha, eu estava com saudade de vocês. E no meio da conversa, fala da palavra de Deus, criatura, porque tu é um detentor de barro, mas tu tens um tesouro maravilhoso dentro de você e precisa deixar brilhar esse tesouro e mostrar para o mundo a luz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso. Vamos para frente, vamos para cima, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos numa fase de muito medo, de muito temor, né? Mas não tenha medo. Tome as precauções. Como eu disse desde o início desse negócio, nós não andamos por medo. Temos precaução, mas nunca por medo. Sempre andamos pela fé. E de fé em fé, de glória em glória, pela graça de Deus, nós vamos crescendo. Amém. Vamos orar? Importante pedir a Deus, falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a morte foi vencida pela vitória. E essa vitória que vence a morte, venceu todos os nossos inimigos, lá na cruz do Calvário, e pelo poder da tua ressurreição. O Senhor venceu a morte, o pecado, a lei, o mundo. O Senhor venceu a carne, venceu todos os inimigos que nos assolavam. Os nossos medos foram vencidos, a nossa tristeza foi transformada em alegria. O Senhor supriu as necessidades do nosso coração, transformou o nosso coração, encheu a nossa mente de cânticos. O nosso corpo flui em louvor, a nossa alma se alegra em Ti, o nosso espírito se conecta com o Senhor. O nosso jardim floresce no meio das tempestades e da aridez. Que o Senhor esteja sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão aqui ouvindo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê firmeza, que o Senhor levante, fortaleça as suas pernas para a caminhada. Temos uma caminhada a fazer, Senhor. Temos uma carreira ainda a correr. E nós vamos cumpri-la até o dia que o Senhor permitir. E se um dia o Senhor nos levar, seja pelo arrebatamento, seja pela morte do nosso corpo, não importa, porque o Senhor já venceu a morte. E nós não sofreremos o dano da segunda morte. Por isso estamos alegres, felizes e tranquilos com relação à nossa vida. Nenhum mal poderá nos arrebatar das tuas mãos. E eu quero ministrar sobre a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que me ouvem. Quero ministrar essa paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, fiquem em paz. Que a paz do Senhor flua na sua vida. Que a paz do Senhor encha o seu coração, a ponto de você nem conseguir entender que tamanha paz é essa. Quero convidar você para estar mais tarde aqui com a gente, às 18 horas, 6 horas da tarde. A gente vai estar transmitindo também ao vivo aqui com os jovens. Vai ser power. E amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta aqui com vocês, tá bom? Muita graça, muita paz sobre a sua vida. Tchau, tchau. Deus abençoe.